Mas que prazer e que alegria e que responsabilidade também falar do que Jesus tem falado ao meu coração. E eu creio que são palavras de paz, de verdade, porque vem da Bíblia, vem da palavra de Jesus. E eu fui encorajada pelos meus amigos a trazer um spray, porque hoje de manhã eu quase não terminei de falar. Então, se eu começar a tossir, eu vou ter que usar, porque só água não vai adiantar. Então, eu já vou adiantar, porque eles disseram que eu tinha que adiantar isso. Então, vamos lá. Mas eu quero hoje falar um pouquinho, continuar falando um pouco sobre a série, né, Ressurreição. É um tema muito especial para o tempo que nós estamos vivendo, que é a Páscoa. E o título fala da manjedoura ao túmulo vazio, o caminho da ressurreição. Nesse mês, nós temos como objetivo, então, relembrar, aprender, refletir sobre o tema ressurreição e como isso impacta a nossa vida. E é o que a gente vai fazer a partir de algo que Jesus ministrou no meu coração lá em janeiro. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento novamente, eu me deparei com a história de Jesus e algo me chamou a atenção, que não tinha me chamado a atenção em outras leituras, sobre as cidades que Jesus foi passando. Na história de Jesus, que foi breve, mas profundamente impactante, ele passou por algumas cidades. E nessas cidades ele viveu situações, ele foi forjado, ele foi formado. E aquilo eu anotei, várias cidades e o que eu aprendi ali. E eu deixei guardado. E aqui fica uma primeira lição antes mesmo da pregação. Acumule tesouros da Bíblia, porque em tempo oportuno você pode usá-lo. Porque foi isso que aconteceu. Eu aprendi coisas ali, guardei. E quando o Eduardo sugeriu que eu trouxesse a palavra hoje, eu me lembrei disso. E porque a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com o caminho que ele viveu até a ressurreição. Mas a gente precisa então ter algumas verdades bíblicas bem firmadas nesse tema ressurreição. O primeiro é o que está escrito em 1 Coríntios 15, 20, que diz assim: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Essa é uma verdade central do cristianismo. Porque quando Paulo chama Jesus de primícias, ele está dizendo: Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. A ressurreição dele garante a ressurreição dos que pertencem a ele. Então, a ressurreição, ela não começa num túmulo vazio, como muitos pensam, ou como, vamos dizer assim, quando nós vamos ler a história, nós pensamos, é o túmulo, é a ressurreição. O projeto já havia começado quando o Verbo se fez carne. Por quê? Porque no Evangelho de João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez humano, se tornou humano para revelar a glória dele, mas também para nos dizer que ele pertencia e pertence a esse mundo de uma forma como nós. Ele sofreu, ele se alegrou, ele viveu como nós. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a ressurreição, ela não começa quando Jesus morre e é enterrado e vive no túmulo. A ressurreição começa quando o Verbo se fez carne. E ele fez isso por amor a nós. Para entendermos a força da ressurreição, precisamos também caminhar, então, pelas cidades que prepararam o caminho para a cruz. E a missão de Jesus. Isso significa que Jesus não começou a existir em Belém, que é a primeira cidade. Por quê? Porque ele é eterno. Ele participa da própria natureza divina. Jesus assumiu a natureza humana. Ele se tornou verdadeiramente homem. Deus não permaneceu distante da humanidade. Jesus, o próprio Deus, veio ao nosso encontro. E Belém revela isso. Deus vindo ao nosso encontro. Lucas 2, 10 a 11 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu em Belém. Essa cidade, ela era simples. Ela era um lugar da Judéia. E essa verdade de que Jesus nasceu em Belém também revela uma profecia que está lá em Miqueias 5:2. Para que a profecia da chegada de um Salvador, de um Messias se cumprisse, precisava acontecer naquela cidade de Belém. É Deus entrando na vida, na história humana em carne e osso. É a luz nascendo em meio a uma simplicidade. Porque, meus irmãos, Belém revela que o evangelho de Jesus é simples. Ele é acessível, ele é disponível, ele é gratuito. Ele não tem muitas das formas que nós, muitas vezes, envelopamos o evangelho. Porque o evangelho é simples. Você que conhece o evangelho de Jesus, precisa lembrar que ele é simples. Ele é acessível às pessoas. Por quê? Porque se Jesus se fez carne e veio até nós, agora nós temos que ir aos outros. Porque o verbo se fez carne. O amor se tornou carne para vir até nós, para andar no meio de nós. E nós então precisamos ir aos outros para revelar esse amor. Porque João 3,16 nos afirma isso. Porque Deus, quem sabe esse versículo? Todo mundo sabe, aquele cristão que fez escola bíblica, mas que foi na caminhada teológica, é a premissa também do evangelho, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos ou deixamos de nos lembrar que quando fala porque Deus amou o mundo, ele está falando do mundo, mas ele está falando do teu nome. Ele está falando porque Deus amou a Bruna, porque Deus amou o Ismael, porque Deus amou a Márcia, porque Deus amou a Cibele. Jesus nos amou de forma única. E por isso que ele entregou o seu Filho unigênito. Jesus não morreu na cruz pelo coletivo, no sentido de quando a gente pensa em se sentir amado. Jesus morreu por ti. Olha para a pessoa do teu lado e diz: Jesus morreu por ti, por amor a ti. Diga isso, isso deve ser um encorajamento para nós, porque essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. O plano da ressurreição começou quando Deus decidiu se aproximar do homem. Deus nos amou, Deus te amou, Deus nos ama, de uma verdade incrível. E que muitas vezes, essa verdade central do Evangelho é esquecida. Jesus te amou. Quem sabe você tem buscado amor em tantas coisas, mas aquele que te criou te ama e morreu por ti. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém? Quando Jesus, então, depois de nascer, ele vai crescendo e ele vai, então, para a cidade de Nazaré. E Nazaré, então, para mim, é o evangelho crescendo no secreto. Por quê? Porque Lucas 2,52 diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus cresceu, então, não sei exatamente, de repente tem algum teólogo a me dizer exatamente até que idade, ele cresceu ali em Nazaré. Aquela cidade era pequena e era desprezada. E tem um texto na Bíblia que diz: pode vir algo bom de Nazaré? Jesus veio, nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Cidade pequena, menosprezada. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos, menosprezados? Será que pode vir algo bom de mim? Será que pode vir algo bom de alguém que é menosprezada, com rótulos? Quantas vezes nós colocamos rótulos e dizemos para nós mesmos: não tem como vir algo bom de mim. Às vezes, essa cidade de Nazaré,
onde Jesus cresceu, onde ele foi forjado e instruído, representa a nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. Será que algo bom pode vir de mim? Mas Jesus, então, naquele lugar de infância e de juventude, revelou algo para mim muito importante. O valor do anonimato e de uma formação silenciosa. Naquele lugar, conforme Lucas 2, 39 e 40 diz que acabaram-se de cumprir tudo segundo a lei do Senhor. Voltaram então para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E aí diz, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Não menospreze os lugares de formação silenciosa. Não menospreze os lugares onde você pode julgar não ser visto. Porque Jesus te vê sendo formada, sendo desenvolvida, sendo amadurecida. Porque antes de uma missão pública, houve formação. Jesus andou em Nazaré, cresceu em Nazaré, se desenvolveu naquele lugar. E meus irmãos, a ressurreição também passa por crescer em maturidade espiritual. Muitas vezes nós queremos acessar alguns lugares, algumas situações que nós não estamos preparados. E esses dias alguém disse para mim algo que eu não tinha pensado sobre isso. Que quando eu coloco alguém numa situação que ela mesma não está preparada, aquilo vai ser pior para ela, para mim e para o reino de Jesus. Então, aqui fica uma lição também, que enquanto nós estamos sendo formados, nós precisamos galgar lugares de ensino, não de exposição. Porque esses lugares também podem expor a nossa imaturidade. Meus irmãos, algo que profundamente me impactou quando eu olho para essa cidade, é que muitas vezes nós queremos ganhar pessoas para Jesus, mas nós esquecemos que nós precisamos desenvolver a nossa fé em lugares silenciosos e secretos. Porque o ministério de Jesus não começou em Nazaré. Aquele lugar foi de formação. Aquele lugar foi de crescimento. Nós precisamos entender que uma igreja relevante, madura, avivada, precisa ir para os lugares de formação silenciosa. Nazaré revela que o ensino e o valor do anonimato são preciosos. A formação silenciosa de um cristão, qual é? É aquela que quase todos os domingos algum pastor fala aqui. Disciplinas espirituais. Jejum, oração, leitura bíblica. Essa é a formação silenciosa de todo cristão. Não espere viver coisas maiores, milagres melhores, vida abundante, sem disciplina espiritual. Porque jejum não é troca, não é barganha. Jejum é um acúmulo de vida com Jesus. É reserva para os dias difíceis. Porque se tu estás com a bateria na reserva, é que nem um carro. Quando passa por perrengue ali e tal, acaba a gasolina. A gente anda na reserva no carro? Não deveria. A gente não deveria andar no casamento na reserva. Tem alguns casais que se riram aí, eu não vou. Não deveria, gente. Mas a gente não deve andar na reserva. E o jejum, meus irmãos, é acúmulo de reserva espiritual para dias difíceis. Porque dias difíceis vão vir sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a tua casa. Não espera que você vai viver somente dias de paz. Porque a própria palavra de Deus nos diz que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos ter bom ânimo. O bom ânimo se acumula com vida diária de oração, de jejum e de leitura bíblica. Não há receita diferente, não há receita mágica. É sacrifício, é renúncia, é disposição nessas três áreas. E elas são
a base da nossa formação silenciosa. Para sermos testemunhas vivas de um Cristo ressurreto. Porque lá em Atos 1:8 diz para nós o nosso comissionamento. Porque diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, não há testemunho sem transformação de vida. E não há transformação de vida sem formação silenciosa. Se você quer ter sua vida transformada, se você quer ter revelações de Jesus sobre coisas novas para a sua vida, você precisa se dedicar a viver uma vida com Jesus. E isso, meus irmãos, vai fazer a mudança que nós tanto queremos na nossa sociedade. Você não quer ver as cadeiras do seu lado cheias? Olha aí, você não tem uma cadeira pertinho de você vazia? Muitas vezes, as pessoas que deveriam estar aqui não estão porque nos falta formação para que nós tenhamos palavra para as pessoas, que nós tenhamos encorajamento para as pessoas e que nós tenhamos visão de quem dela necessita. Meus irmãos, seja diligente em ser alguém que busca essa formação em Jesus. Não para mim, não para a igreja, mas para você, para a sua família, para o que Jesus tem te chamado a viver. E aí, então, depois desse lugar chamado Nazaré, Jesus chega em Cafarnaum. Cafarnaum é a manifestação do reino. Lá em Mateus 4:23 diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse lugar foi a base principal do ministério de Jesus. Essa cidade ficava às margens do mar da Galileia. Ali Jesus ensinava, pregava e curava. Esse lugar foi um lugar de ensino público, como a gente vê em Marcos 2:13. Naquele lugar, Jesus então ensinou multidões, inspirou e encorajou seus discípulos. Nesse lugar, nessa cidade, Jesus operou muitos milagres, como a gente pode ver em Mateus 8, a cura do centurião, do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro em Mateus 8. Nós também podemos ver nessa cidade libertação de um homem possesso em Marcos 1, 21 a 28. Todas essas manifestações do reino de Jesus aconteceram em Cafarnaum. Mas, meus irmãos, Cafarnaum presenciou muitos milagres. Mas naquele mesmo lugar, muitas pessoas rejeitaram o evangelho e não se arrependeram. Porque Mateus 11:23 diz, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres em quem você foram realizados tivesse ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Esse versículo revela que naquele lugar, muitas pessoas não se arrependeram, não creram. E nós, atualmente, queremos que todo mundo aceite o evangelho? Meus irmãos, isso não vai acontecer. Vai haver rejeição. Vai haver dureza de coração. Mas não pode acontecer conosco. Muitas vezes, o evangelho de Jesus nos confronta, mas nós não nos arrependemos. Não nos arrependemos de como tratamos o nosso cônjuge. Não temos a humildade de reconhecer os nossos erros para os nossos filhos e pedir perdão. Quanto tempo faz que de repente você não pede perdão para o seu filho pequeno? Será que só ele que erra? Meus irmãos, não é assim. Porque muitas vezes o filtro do arrependimento não está passando no nosso coração. E nós somos Cafarnaum. Um evangelho que não tem transformado a nossa vida. A ressurreição precisa ter efeito contínuo, transformando vidas, hoje e para sempre. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós somos pessoas que estamos substituindo milagres por arrependimento. Nós estamos buscando a Deus por um milagre.
por algo que eu quero, mas não para que eu me arrependa das minhas más obras. Uma igreja viva precisa pregar a conversão. E conversão significa uma mudança profunda de direção de vida. Meus irmãos, se eu pedir para você levantar a mão o dia que você se converteu, se você se lembra, a grande maioria vai dizer, não, nesse dia eu aceitei Jesus. Mas se eu aceitei, eu convergi, eu mudei a rota. Mas quantas áreas da minha vida, da sua vida, não convergiu, não mudou, não foi transformada? Muitas vezes a gente está vivendo em Cafarnaum no nosso coração, sem arrependimento. Precisamos cuidar para não sermos religiosos e perdermos a essência do que é a conversão. Religião senta na cadeira. Cristianismo, conversão, arrepende o coração. Porque muitas vezes nós somos aqueles religiosos que sentamos, mas não nos arrependemos. O evangelho da ressurreição pede de mim, pede de ti, arrependimento, para que nós não sejamos Cafarnaum. Porque quando Jesus sai de Cafarnaum, ele chega num lugar chamado Sicar. Essa cidade é para mim o evangelho que quebra muros. Nesse lugar foi onde Jesus encontrou uma mulher. Naquela cidade, ele ultrapassou a barreira da religião. Porque muitas vezes nós não ultrapassamos e não levamos pessoas à conversão, porque nós somos rápidos em julgar. Nós somos rápidos em colocar um rótulo. Não consegue. Muito difícil, impossível, nunca. E nós deixamos de pregar o evangelho puro e simples, que é Jesus pode transformar a tua vida. Porque foi isso que ele fez lá em Sicar. Em João 4, essa história é relatada porque Jesus atravessa Samaria e encontra a mulher samaritana e ela se torna uma mensageira. Porque João 4,39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Aquela mulher que não era para encontrar Jesus. Porque se a gente vai abrir aqui o contexto, Jesus não precisava passar em Samaria. Jesus fez algo ali culturalmente proibido, improvável. Mas Jesus queria nos revelar que quando nós convergimos a vida para Ele, nós podemos quebrar barreiras para a salvação de pessoas. Sabe aquela pessoa que você acredita aos teus olhos que é impossível conhecer Jesus? Jesus tem planos para ela. Por quê? Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou aquela pessoa que é difícil você acreditar que possa se converter. Deus amou Deus ama aquele parente seu que debocha de você e do evangelho de Jesus Cristo. Deus ama aquele teu colega de trabalho que está sempre fazendo piadas de duplo sentido. Deus ama aquela tua vizinha que está sempre com a música alta. Deus ama aquela pessoa que você está pensando aí. E Jesus quer que você quebre a barreira. Que você convirja primeiro a sua vida. E se arrependa para que você possa levar o evangelho a essas pessoas. Quem encontra uma vida nova em Jesus não deseja ou não quer mais ficar calado. Você pode conhecer alguém que conhece Jesus de forma íntima e profunda. Ela fala de Jesus aonde ela for. Esses dias eu fico observando. Eu sou alguém agitada, mas eu observo. E eu tenho uma amiga que sempre que eu tô com ela, e sempre que eu entro em algum Uber com ela, já entrei umas 4, 5 vezes. Em outros lugares também. Ela é, vamos dizer assim, recém-convertida.
A gente está conversando, ela fala como se ela estivesse falando que está comendo uma melancia da igreja, do que ela está acontecendo e tal. E sempre que eu vejo isso, eu fico alegre. Porque a pessoa nem percebe, mas ela está degustando do amor de Jesus. E ela não se importa se o Uber vai falar, se o Uber vai deixar de falar, se o que ele vai pensar ou deixar de pensar. Porque ela está vivendo o evangelho. E eu creio que essa mulher samaritana era isso. Ela não estava nem aí para aquelas pessoas daquela cidade, do que iriam falar dela, porque ela tinha encontrado aquele que saciava a sede dela. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter esse entendimento que o amor de Jesus sacia a minha sede e precisa levar a saciar a sede de outras pessoas. As mulheres têm bons relacionamentos, as mulheres têm facilidade, mas meus irmãos homens, eu quero te dizer, você precisa ser usado por Jesus aonde você está. Tem muitos homens vivendo à margem da sociedade, à margem da sua família, porque não tem um homem posicionado do lado, incentivando, encorajando, orando por aquele homem. Meus irmãos, nós precisamos viver uma conversão de valores, de posicionamento, para que a fé leve e alcance pessoas. E algo que o Eduardo falou a semana passada na pregação me impactou muito. E eu anotei, que diz, o maior presente ou o maior enfeite da Páscoa não está na decoração, está em vidas rendidas aos pés do Senhor. Meus irmãos, no último culto de mulheres, nós colocamos várias plaquinhas, escrito aquela mulher que você, tal, poderia estar aqui. A gente poderia colar em várias cadeiras da igreja. Aquele vizinho que falou que estava passando por uma necessidade e você se calou. Aquele colega que disse que está com problema no casamento e você se calou. Aquele jovem na sua faculdade que disse que está traindo a namorada e você se calou. Meus irmãos, o evangelho, o enfeite que Jesus deseja da minha vida e da sua é a salvação de pessoas. E Ele não vai fazer algo que Ele te chamou para fazer. Quem são as pessoas que Jesus colocou ao teu lado para te ser resposta à oração? E por fim, nós chegamos quase ao fim na cidade de Jerusalém. O cordeiro foi entregue naquele lugar. Quando nós temos uma nova vida, nós também não podemos esquecer que vamos ter uma cruz. Porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Porque Lucas 9:23 diz, se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jerusalém significa o cordeiro entregue. Mateus de 21 a 27, os capítulos falam sobre isso. Naquele lugar, Jesus foi confrontado. Ele teve que tomar decisões. Ele se sacrificou. Por quê? Porque essa é a conexão com a Páscoa. Ele é o Cordeiro. João 1:29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos lembrar, sem cruz não há ressurreição. Sem arrependimento, não há vida nova. Isaías 53:5 diz, ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A glória da ressurreição foi antecedida pela realidade da cruz. E ele chega então em Gólgota, que é o lugar do silêncio. Nesse lugar, como relata Mateus 27, 45 e 46, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, meu Deus, por que me abandonaste? O céu ficou em silêncio, os discípulos com medo, uma aparente morte de esperança.
acabou. Quem nunca passou por momentos assim, de silêncio? De lugar onde parece que Jesus não escuta, onde Jesus não me vê, onde Jesus não me entende, onde Ele está tão distante que eu nem me sinto amada. Que aquele versículo que fala que Ele me ama de forma especial e admirável, Salmo 139, não faz sentido algum. Jesus passou por esse lugar de silêncio também. Porque Ele falou, Deus, por que tu me abandonou? Muitas vezes, nós também podemos nos sentir assim. Por quê? Porque nós passamos por dificuldades financeiras, por luto, por enfermidades, por quebra de relacionamentos, por divórcio, por traições, por desemprego, por incredulidade. Meus irmãos, todos nós somos passíveis de dias de silêncio. Porque nós somos humanos. E Deus veio até a terra para revelar essa humanidade através do que Ele sofreu naquele lugar de silêncio. Então, não subestime quando você diz, meu Deus, tu me abandonou. Porque Jesus, Ele não te abandona. Mas Ele, por vezes, pode ficar em silêncio. E aí, nós precisamos lembrar que o silêncio do túmulo nunca foi derrota. Era um prenúncio da ressurreição. Amém? Por quê? Porque aquele lugar onde você sofre, quando você conhece Jesus, quando você recebeu Jesus, não é um lugar de derrota. Porque você já sabe que vai morar eternamente com Jesus. E um dia você vai ressuscitar e vai morar eternamente com Ele. Mas durante o percurso, durante o caminho, nós vamos passar por essas cidades. E essa cidade não é confortável, mas ela revela algo maravilhoso, que é a ressurreição. E a ressurreição, ela nos convida a pensar sobre um envio. Mateus 28:6 diz, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Mas essa ressurreição nos deixa uma direção. Mateus 28:19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, está a mensagem central dessa noite. A ressurreição não é apenas uma celebração, ela é um comissionamento, ela é um envio. Jesus hoje está dizendo, você crê na mensagem da ressurreição? Então eu te comissiono, eu te envio para ser aquele que vai levar a salvação a outras pessoas. Porque o maior enfeite da Páscoa precisa ser a salvação de pessoas. Precisa ser o nosso entendimento de que essa igreja está com bancos vazios e isso é responsabilidade minha. É sua. Daquela pessoa que Jesus está te chamando a pregar o evangelho simples, porém único em amor. Não duvide desse evangelho, não coloque ele em prova. Porque se Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós, como seus discípulos, temos uma mensagem, temos autoridade e também temos urgência. Nós temos a mensagem de que Jesus ressuscitou. Nós temos a autoridade dada por Jesus, porque a Bíblia nos diz isso e nos garante que a nós foi dada toda a autoridade por sermos filhos de Deus. E nós temos uma urgência. Jesus está voltando. Jesus voltará. Mas muitas vezes nós passamos o nosso dia como se ele fosse só para aquele dia. Nós esquecemos de passar por Nazaré, de sermos forjados nas disciplinas espirituais. Nós esquecemos de passar por um lugar onde nós podemos ser encorajadores e usar do que Jesus já nos deu para libertar, para trazer salvação. Nós pensamos que a vida é só aquele lugar. Mas Jesus não te chama só para aquele lugar. Por quê?
Porque a ressurreição verdadeira não combina com o cristianismo morno. Apocalipse 3,15 nos diz isso. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. O maior presente dessa Páscoa precisa ser a salvação de pessoas. Só que se a gente não tornar o Evangelho de Jesus Cristo algo que arda no nosso coração, que queime no nosso coração, nós vamos viver dia após dia de uma forma morna, de uma forma indiferente. E meus irmãos, algumas pessoas que caminham ou que andam por perto de mim sabem que eu falo que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Será que será que eu, muitas vezes não temos vivido o Evangelho de Jesus Cristo, não odiando, mas indiferente? Muitas vezes eu posso viver assim, e eu vivo assim. E meus irmãos, muitas vezes você pode estar vivendo um evangelho morno, indiferente. Porque o contrário de amar não é odiar, é ser indiferente. Não viva um evangelho morno, indiferente ao que Jesus quer fazer através de você, na vida de alguém. Porque a salvação de pessoas, essa igreja cheia de pessoas rendidas aos pés do Senhor, passa por mim, passa pelo Eduardo, passa pelos pastores, mas passa pelas pessoas que Jesus colocou no teu caminho, na tua cidade, no teu local de trabalho, no teu condomínio, no lugar aonde você pôr os teus pés. Jesus te chama a levar o evangelho da salvação. Da manjedoura ao túmulo vazio. Jesus é o caminho da ressurreição. Ele é quem te comissiona. Ele é quem te envia. E eu não posso terminar essa mensagem não te fazendo uma pergunta. E eu quero te pedir para ficar de pé. E que você feche teus olhos. E que você pense a quem Jesus quer te enviar. Para quem? Para quem? Porque o evangelho é de pessoa para pessoa. Será, meus irmãos, que essa noite nós não precisamos orar para que o nosso coração deixe de ser indiferente a algumas pessoas? Será, meus irmãos, que nessa noite nós não precisamos orar por mais ousadia para falarmos de Jesus e do evangelho da ressurreição? Será que você não precisa pedir, Deus, quebranta meu coração, porque ele está indiferente ao teu evangelho? Será que nós não precisamos orar mais por aquele familiar que a gente deixou de orar? Aquela pessoa que você nem mais manda o texto bíblico porque você acredita que não está fazendo efeito. Porque na verdade Jesus quer que você faça ou viva coisas que antecedem a alegria da salvação dessa pessoa. Hoje eu quero que tu pense como que está de fato o evangelho da ressurreição sendo um evangelho que mexe contigo. E a gente vai cantar novamente aquela música que nós cantamos antes da pregação, que é: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Meus irmãos, quem sabe nessa noite Jesus quer te relembrar o chamado. O chamado que não foi alguém que te deu, foi Jesus que te comissionou, mas que você tem por N questões. De repente por culpa, por decepções. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus, essa noite, quer te comissionar, quer te reenviar, quer te lembrar de que não é por você, é por causa dele. É por causa do chamado dele.
E mesmo que nós tenhamos aflições, mesmo que nós passemos dificuldade, mesmo que lutas venham, mesmo que adversidades venham, nós não vamos nos calar, porque nós temos uma palavra, uma verdade que vem de Jesus. Amém? Você crê que a verdade de Jesus habita em ti? Que você tem a capacidade dada por Jesus de levar esse evangelho a outras pessoas? Eu creio e eu desejo que Jesus me use. Mas eu não posso fazer isso somente por mim. Eu preciso contar com os meus irmãos. Eu preciso que você se posicione nas coisas que Jesus tem te chamado a se posicionar. Porque Jesus quer fazer coisas melhores e maiores através da sua vida. Então não se cale por medo, por inadequação, por situações que você pode estar vivendo. Porque Jesus tem coisas para fazer na tua vida. E que durante essa música você possa orar, falar com Jesus e perguntar para Ele o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar para viver o comissionamento e o envio dele nessa noite. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, e tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. O vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Jesus falou com algumas pessoas de coisas que você precisa entregar, pessoas que você precisa testemunhar, mas que você precisa, primeiro, de arrependimento das dúvidas, das incertezas do que Jesus tem falado para ti. E eu quero convidar você a se posicionar, não de uma forma que o mundo se posiciona, mas da forma que Jesus nos pede, rendido aos pés dele. Então, se você precisa entregar para Jesus coisas
para viver o que Jesus está te chamando para ser enviado. Que você possa se ajoelhar aí no seu lugar. Eu não vou pedir para vir aqui. Que você se ajoelhe no seu lugar e fale: Deus, eu preciso entregar a minha timidez. Eu preciso entregar a dureza do meu coração. Eu quero orar pela salvação dessa pessoa que faz tanto tempo que eu não tenho orado, porque eu nem acredito que tu podes fazer algo mais. Eu quero entregar, Jesus, essa vontade de abandonar tudo e de viver pela minha própria força. Eu não sei o que você precisa entregar, mas eu sei que Jesus quer falar contigo, quer tratar isso e quer te dar a ousadia que você precisa para levar a salvação que as pessoas precisam. Jesus, muito obrigada, Pai, porque eu sei que cada um de nós tem um chamado específico para levar o Teu Evangelho a algumas pessoas que somente nós, Senhor, estamos por perto e conhecemos a verdade que liberta. Deus, que os meus irmãos possam ter, Senhor, a visão, Senhor, que Tu tens dado, Senhor, para eles, Pai. Que eles não se intimidem quando alguém zombar da sua fé. Que eles não retrocedam, Senhor, de permanecer amando, nutrindo vida na vida dessas pessoas, Pai. Deus, também, Senhor, nos ajuda se há indiferença no nosso coração, Senhor. Se nós temos se vivido um evangelho morno, um evangelho, Senhor, que não olha para o futuro, olha somente para o hoje e se despreocupa com tantas pessoas que estão carecendo do céu, da eternidade, do evangelho da ressurreição, do evangelho do Cordeiro que morre na cruz para nos livrar dos pecados, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz a cada um dos meus irmãos aqui um entendimento claro, profundo, verdadeiro, Pai, de que nada adianta, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, o nosso carro, as nossas coisas, Pai, se nós perecermos com o nosso chamado silenciado por tantas outras vozes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui encorajados a encher essa igreja de pessoas com o Teu Evangelho, que é simples, que é puro, que é verdadeiro. Deus, e se há nessa noite, Pai, pessoas, Pai, que estão vivendo lutas, enfermidades, lembra elas, Pai, que esse lugar de silêncio, que esse lugar, Jesus, de morte, de cruz, é um prenúncio. É um prenúncio, Pai, da eternidade que nós vamos viver contigo, onde não haverá dor, tristeza, angústia, solidão, Senhor. Em nome de Jesus, nos lembra disso e nos faz, Senhor, através dessa mensagem, levar o Teu amor a tantas pessoas que precisam. Porque sim, Jesus, nós somos chamados, nós somos escolhidos por causa do Teu Evangelho na cruz. Muito obrigada por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.